Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Neste vídeo aqui nós vamos estar apresentando o conceito de biblioteca aqui no Python. Então, gente, uma biblioteca em Python é uma coleção de módulos, né? Falamos sobre módulos nos vídeos passados aí da playlist do curso. É uma forma de agrupar módulos relacionados para que possam ser usados juntos. Uma biblioteca geralmente se concentra em uma área de interesse específico, como operações de rede, gráficos, acesso a banco de dados, entre outros. Exemplo de bibliotecas populares em Python incluem NumPy, Pandas, Matplotlib e também diversas outras que a gente vai estar vendo aí. Vejamos algumas usadas em análise de dados. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre essas duas aqui, a NumPy e a Pandas. No próximo vídeo, a gente fala sobre a Seaborn e outras bibliotecas também, tá certo? Então, gente, a biblioteca NumPy, nós inclusive já fizemos uso dela em vídeos passados, utilizando funções dela. Só que nós não formalizamos o que de fato essa biblioteca para que ela presta, né? Ela se presta, digamos assim, né? Para que funcionalidade, né, ela foi criada. Então, NumPy é uma biblioteca de Python que fornece suporte para arrays e matrizes, né? Essencialmente tabelas, né? Além de funções matemáticas para operações com essas estruturas. Então, ela nos permite operar, né, essas tabelas. Quem estudou matriz em matemática sabe que nós podemos o quê? Pegar duas matrizes, né, de certa forma, né, e somá-las ou subtrair essas matrizes, ou, em outros casos, multiplicar, né, duas matrizes, tirar a inversa, tirar a transposta, né, que é a troca de linhas por colunas. Inclusive, esse é o nosso exemplo que nós vamos dar aqui. Então, a NumPy ela se presta, né, a essa funcionalidade, tratar com esses objetos e essas operações citadas. Então, aqui eu botei um códigozinho para exibir a transporte de uma matriz, que na verdade é a troca de linhas e colunas, né, desta matriz. Então aqui, inicialmente, eu começo importando o módulo NumPy. Então eu boto aqui import NumPy. Se eu não tivesse essa outra parte aqui do código, fosse só isso, import NumPy, então eu teria que botar aqui, quando eu chamar as funções, NumPy. Só que é um nome grande, aí eu boto o quê? Import NumPy as NP, ou seja, como NP. Então, o prefixo para eu chamar a alguém, uma função desta biblioteca é NP. Aí aqui eu criei o objeto matriz, que vai receber essa tabela minha. Aí eu botei np.array, que é a função array, né, dessa biblioteca aqui. E aqui eu abro primeiro um parênteses e depois eu tenho uma lista de listas. Essa lista de lista ela vai ser entendida como o quê? Como uma tabela onde esta aqui vai ser minha primeira linha, esta aqui minha segunda e esta aqui minha terceira. Tá certo? E aí em seguida eu já vou imprimir logo essa matriz. Tá certo? Eu vou ter print o array, né, gerado, tá certo? A tabela gerada, né? É vírgula matriz. Vai sair lá o resultado da matriz. E aí em seguida eu vou calcular o que é a transposta, que é a troca de linhas por coluna. Né? Aqui eu tenho um printzinho, né, para a gente, né, ter aqui uma frasezinha, né, mais a saída, né, np.transpose. Então, a função transpose é uma função que é do módulo NumPy e foi, né, importado como np. E aqui matriz é onde ela vai atuar, né, no objeto matriz, girando essa matriz. Então, compilando aqui, nós temos isso aqui. Está aqui minha matriz foi gerada, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Depois a transposta é o quê? É trocar a linha por coluna. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui na segunda linha, 4, 5, 6 aqui na segunda coluna. 7, 8, 9 na terceira linha, 7, 8, 9 na terceira coluna. Tá certo? Outra biblioteca também que a gente vai usar bastante, mesmo aqui no curso, é a Pandas. Certo? A Pandas é uma biblioteca de Python que fornece estrutura de dados e funções de análise de dados de alto desempenho e fáceis de usar, ou seja, duas coisas muito importantes, né, numa frase: o desempenho e a facilidade no uso. Né? Então, você vai ter aí a possibilidade de manipular tabelas, né, de diversas formas com essa biblioteca. Aqui eu dei só um exemplinho, tá certo? De visualização simples, mas a gente vai ter um capítulo aqui só para falar da biblioteca Pandas, tá certo? Então, o exemplo é o seguinte, ó, usando a biblioteca Pandas para visualizar dados em um dicionário. Nós já tratamos de dicionários nos vídeos passados. Né? O que é um dicionário? É uma estrutura que ela fica dentro de chaves, e lá dentro dessas chaves, que são essas primeiras aqui, eu vou ter um par, né? Chave, dois pontos, ó, tá aqui, e o valor. Então aqui eu tenho o quê? A chave nome com o valor, essa lista de nomes. A chave idade com o valor, essa outra lista de números inteiros. E a chave cidade com o valor sendo essa lista, né, de cidades. Quando eu aplicar um data frame aqui, que é uma função da Pandas, que aqui foi importado aqui, ó, import Pandas como
PD, SPD. Então, eu vou chamar só PD, ao invés de pandas, né? Então, eu vou aplicar a função DataFrame, da biblioteca pandas, à variável data, que é um dicionário, certo? E aí, eu vou ter o quê? Gerar esse objeto, esse DataFrame, né, que eu chamei aqui de DF. Ele vai ficar na variável DF. Então, pronto, ó, foi gerado. Para eu ver ele em tela, eu posso usar aqui, ó, botar só o DF, né? Botar assim, exibindo, né? Botar assim, ó, exibindo o data frame, certo? Então eu vou compilar essa célula aqui, ó. Então, comentáriozinho, pronto. Olha como é que sai bonito, ó. Então ele entendeu o quê? Que João, 23 anos, São Paulo, né? Que primeira linha. Depois, Maria, 45 anos, Rio de Janeiro, segunda linha. Então ele organizou esse dicionário desta forma. Né? Muitas vezes a gente utiliza dicionário para armazenar informações desse jeito aqui, para armazenar tabelas. Né? Só que quando a gente olha para isso aqui, não fica uma visualização boa. Né? Olhar esse objeto dessa forma, principalmente se eu tiver uma cacetada de gente, várias idades e várias cidades, pô, não vai ficar legal. Aí eu posso o quê? Colocar isso numa tabela, tá certo? Eu posso usar o print aqui no DF, só que aí a visualização cai muito o padrão. Né? Basicamente, você tem os mesmos nome, cidade, né, os rótulos aqui, tem aqui os índices, né, tem os nomes, tal, mas ficou uma visualização mais simplesinha, tá certo? Então, se você precisar dar um print aqui, usar isso aqui como uma figurinha, né, a saída simples, né, que é aquela saidinha alt, né, que você tem só essa última saída aqui, aí ela é mais adequada. Caso você precise, né, tá chamando isso algumas vezes mais à frente no seu código, aí você pode estar usando o print, né, aí você vê o que se adequa mais, né, qual funcionalidade você quer utilizar. Então é isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do Seaborn, né, que é uma biblioteca de visualização, né, de dados, né, visualização gráfica, né, e aí outras bibliotecas também para a gente poder partir para os próximos tópicos. Beleza? Até a próxima.